Imagine a seguinte cena: você ou alguém que você conhece procura o serviço de saúde para realizar um procedimento de aborto legal previsto em lei. Mas ao ser atendida, você recebe orientação da equipe médica de ouvir os batimentos cardíacos do feto e de ser submetida a uma ultrassonografia. Esse é um projeto de lei da Câmara dos Vereadores de Ponta Grossa, que fica a 100 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. Isso não só me revolta, como me envergonha. Eu nasci em Ponta Grossa, passei quase metade da minha vida por lá. Por um lado, me entristece esse pensamento medieval, por outro, não impressiona que parte da população aplauda mais essa violência. E quando eu digo mais uma vez, é porque outro projeto que prevê a campanha permanente anti-aborto já foi aprovado. Veja, não é uma campanha que pretende levar informação sobre métodos contraceptivos, sobre sexo consensual, inclusive entre casais estabelecidos. Quero fazer um parênteses aqui. Você sabia que mulheres casadas são estupradas pelos próprios maridos? Pois é, não é uma campanha para prevenção de gravidez na adolescência. A preocupação passa muito longe da saúde da mulher. O único intuito dessa campanha é aterrorizar as mulheres que decidem interromper uma gravidez, mesmo aquelas que são previstas na lei que vigora no país desde 1940. É uma campanha que serve de exemplo para algo que Simone de Beauvoir disse no século passado e que traduz exatamente a situação das mulheres no mundo. Abre parênteses. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Fecha aspas. Eu resolvi trazer esse assunto depois da notícia de que um médico denunciou uma mulher de 21 anos que procurou atendimento na Santa Casa de Araguari, no interior de Minas. Ela chegou lá com queixas fortes de sangramento e dores abdominais. Ela teve os pés e as mãos algemados à cama, foi interrogada e agora ela é investigada por homicídio, tentativa de aborto e ocultação de cadáver. Vamos lá, gente. Denúncia por aborto feita por médico é crime no Brasil. E nesse roteiro de terror estão envolvidos o hospital, o ginecologista, 3 policiais e membros do Ministério Público. A alegação é que eles tentavam preservar outra vida. É isso. A vida daquela mulher, as circunstâncias que a levaram a fazer um aborto, nada disso interessa porque a vida da mulher não importa. Esse caso que eu acabei de contar para vocês, aconteceu em 2020, mas veio a público agora, depois que o Tribunal Superior de Justiça trancou uma ação penal contra uma mulher que tomou um medicamento abortivo. O caso estava tramitando na justiça há mais de 10 anos. O médico que atendeu a paciente não só chamou a polícia, como foi testemunha no projeto e enviou o prontuário médico que serviu como prova na investigação. A decisão do TSJ foi amparada pelo artigo 75 do Código de Ética de Medicina, que considera a denúncia uma conduta ilegal, e também pelo artigo 154 do Código de Processo Penal, que condena a violação do sigilo médico. Os ministros da Corte entenderam que deve prevalecer o sigilo profissional e encerraram a investigação por considerar que as provas eram ilegais. Para o relator do caso, o ministro Sebastião Reis, o médico que atendeu o paciente se encaixa nessa proibição legal, uma vez que ele é confidente e está proibido de revelar o segredo de que tem conhecimento. Para o ministro Rogério Schietti, o Ministério Público e o juiz erraram ao permitir o depoimento do médico. Você vê essa sequência de erros? A decisão do TSJ é importante porque estes casos estão longe de serem exceção. A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, analisou 43 processos entre 2017 e 2019
e 44% das mulheres foram denunciadas à polícia por médicos. 65% tiveram prontuário compartilhado com a polícia, sem o consentimento, claro, e mais de 80% delas foram atendidas pelo SUS. E em mais da metade dos casos, os médicos denunciantes foram testemunhas de acusação. Uma questão que a gente não pode deixar de olhar, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro aponta que as mulheres mais denunciadas são as negras, pobres, periféricas e com baixa escolaridade. A gente sabe por quê, né? Porque as mulheres que têm dinheiro, têm acesso a clínicas clandestinas ou viajam a países que têm o procedimento legalizado, o caso da Argentina, por exemplo, que legalizou recentemente. Eu não tenho a menor esperança de que a descriminalização do aborto vai ser discutida de uma forma adulta, como deveria ser discutida no Congresso. Muitos parlamentares são representantes de 32% da população que gostaria que o aborto fosse proibido em qualquer circunstância. Ou seja, mesmo se a mulher for estuprada, se correr risco de vida ou se o feto for anencéfalo. Gente, essa ofensiva contra o aborto legal ganhou amparo de vereadores, deputados estaduais, porque é uma pauta popular entre os seus eleitores. A grande questão é que não cabe a eles querer legislar sobre um assunto que é competência da União, ou seja, todas essas tentativas são inconstitucionais, diferentemente do que vem acontecendo na Câmara dos Deputados. Apesar de terem a prerrogativa de discutir o assunto, a gente sabe que tudo que eles fazem é criar projetos de lei que pretendem transformar a mulher numa criminosa, inclusive nessas situações em que hoje ela tem amparo legal. Não há nenhuma discussão em que os pontos de uma descriminalização sejam contemplados. Os exemplos positivos de outros países que legalizaram um procedimento, por exemplo, que a gente vê é medo de encarar esse assunto e a barbárie a que milhares de mulheres são submetidas. Falta à sociedade e aos políticos brasileiros peito, gente, para encarar esse assunto, trazê-lo para o debate e trazer para o debate o que é de fato pertinente sobre esse tema, que são as questões médicas, legais, direitos individuais e empatia. O aborto não pode ser criminalizado. As mulheres não podem ser tratadas como assassinas simplesmente por defenderem uma bandeira. Já é uma realidade em quase 70 países. E cada país que acolhe essa reivindicação dos movimentos feministas é celebrado, sim, porque acaba sendo um momento histórico. Marca mais um capítulo de um longo caminho percorrido pelas mulheres, todas as mulheres. Isso desde que a Rússia legalizou essa prática do aborto há 100 anos. Ainda lá atrás, quando era União Soviética. Enquanto isso, no Brasil, a nossa legislação, pessoal, é mais parecida com de países como o Afeganistão, o Irã, a Síria, o que nos dá a dimensão do atraso em que a gente vive. Os direitos reprodutivos de nós, mulheres, não nos pertencem, mas ao Estado. Recentemente, a Argentina e a Colômbia aprovaram leis mais flexíveis para a realização do aborto. Foi uma celebração, e foi uma celebração usada pela extrema-direita para atacar mulheres, os movimentos que apoiam essas mudanças na legislação. É preciso ficar claro para todo mundo que celebra-se o fato de que a Justiça da Colômbia libertou quase 350 mulheres encarceradas por terem se submetido a um procedimento que não deveria ser clandestino. O sentimento de vitória foi pelo reconhecimento de que o aborto é uma questão de saúde pública, pelo posicionamento solidário do Estado, que passou a preservar a integridade física e psíquica da mulher. Então, gente, é por isso que a conquista das colombianas é uma conquista de todas nós. Vamos lá, repita comigo. Ninguém celebra o aborto. Ninguém. O que é comemorado quando há avanços na legislação que rege os direitos reprodutivos é que o Estado seja impedido de prender, julgar, aprisionar mulheres que decidem interromper uma gravidez, ok? Vamos lá? Repita comigo. Nenhuma feminista é assassina de bebês, como sempre acusam parlamentares brasileiros dessa direita histérica que chegou ao poder. Ninguém defende a adoção de aborto como método contraceptivo. Ninguém quer transar por aí sem cuidado.
O Brasil precisa de programas de educação sexual eficazes, mas o que a gente tem? Os mesmos parlamentares que são contra o aborto não querem que os adolescentes aprendam a se prevenir. Eu nunca fiz um aborto. E nas poucas vezes que eu pensei que pudesse estar grávida, não seria uma opção para mim. Mas o que vale para mim não necessariamente serve para qualquer outra mulher, por uma simples razão. Porque a vida de outra pessoa não me diz respeito. A vida de outra pessoa é de outra pessoa. Então eu levanto bandeira, eu divulgo campanhas, eu escrevo posts, eu acabo decepcionando leitores, eu aborreço conhecidos. Sou xingada, deletada, bloqueada. Faz parte. Garantir o direito de outra mulher decidir sobre o seu corpo, o seu futuro, é uma briga na qual eu vou estar sempre. Os opositores do aborto há muito deixaram os argumentos de lado. Questões essenciais já são muito menores no debate. O que essa turma quer, e fica cada vez mais evidente, é vingança da mulher. E a mulher é um alvo muito fácil para se vingar, né? As opiniões são sempre despidas de empatia. O único sentimento que transborda dessas pessoas é raiva. Os defensores da vida querem a qualquer custo que uma mulher pague com um filho indesejado. Porque transou, porque abriu as pernas, porque gozou, porque se divertiu. A gente ouve essas coisas. Que a culpa de ter engravidado é só da mulher. É o que eles dizem. Para essas pessoas, a mulher é só uma vadia que saiu dando por aí e não se preveniu. As pessoas babam, enlouquecidas, só de imaginar que uma mulher faça sexo, que use o seu corpo para ter prazer, que faça com ele o que quiser. Vadia, né? Quem mandou transar? E agora essa mulher, na cabeça dessas pessoas, vai pagar pelo gozo com um filho que não pode ou não quer ter. Na cabeça dessas pessoas, ela tem que pagar, não importa em quais condições ela engravidou. Se a pílula falhou, se a camisinha estourou, se o parceiro se recusou a usar preservativo, se ela foi estuprada pelo próprio marido. Não importa, é raiva. Na cabeça dessas pessoas, essa pilantra tem que pagar. É uma vadia. É isso que a gente ouve as pessoas falar. Os justiceiros da moral e dos bons costumes, gente, se dizem pró-vida e argumentam que a vida da mãe não tem mais valor que a do feto. Mas eles bradam aos quatro cantos que os defensores da descriminalização do aborto deveriam ter sido abortados. Eles se dizem pró-vida, desde que essa vida não bata no vidro do carro pedindo dinheiro, né? Desde que essa vida não venha junto com a empregada e atrapalhe o dia da faxina. A gente sabe que isso acontece. Desde que essa vida não se torne bandido, porque você já sabe, bandido bom é bandido morto. É uma empatia sem fim, como se pode ver. O importante para essa galera é a mulher não transar, não engravidar e não encher o saco dos outros com questões tão simples quanto a de exercer o direito individual de legislar sobre a sua própria vida e o seu corpo. Vamos pensar nisso? Eu fico por aqui e até semana que vem.